E aí, eu sou o Eric, seja bem-vindo ao meu canal, como você está? Hoje nós vamos falar sobre algo que eu aprendi lendo este livro, chamado Irrevogável, de Daniel Juster. Ele é um judeu messiânico. Talvez você tenha visto que eu falei dele no vídeo anterior. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre algo que eu aprendi lendo este livro e que tem me feito pensar bastante, que é sobre o sacrifício no Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus e a ligação dessas duas coisas com a ceia. Então, se você está interessado nesse vídeo, eu peço que você fique, porque vai ser muito interessante. Eu acho que isso vai te ajudar a olhar a Bíblia com um outro olhar, com um olhar mais profundo a respeito dessas coisas. Vamos lá? Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria pedir para que você deixasse o seu joinha. Ele fica aqui embaixo. O que significa o joinha? O joinha, ou melhor, o botão de curtir, vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, pois ele vai ver que é um conteúdo relevante no qual ele pode levar a mais pessoas. Então, se você curtir, se inscrever, comentar, você não somente vai estar recebendo aquilo que o vídeo está passando para você, mas você vai estar nos ajudando a levar esse conteúdo a mais pessoas, beleza? Então curte, se inscreva e bora! Então, vamos iniciar o nosso assunto, mas antes, vamos deixar um contexto para que a gente possa entender melhor sobre os sacrifícios. E a história inicia lá em Adão e Eva, ambos no Jardim do Éden. Talvez eu não tenha que me aprofundar muito, porque eu creio que todos nós já conhecemos bem essa história. Mas o fato é, Adão e Eva foram desobedientes a Deus. Eles tomaram uma atitude, digamos, de independência, não se sujeitando à obediência daquilo que Deus tinha pedido para eles, que seria não comer o fruto da árvore. Então eles se rebelaram contra Deus. E agora, em sequência, vamos ver o que acontece, onde se encaixa a questão dos sacrifícios. E a história pula para Gênesis 22, onde Abraão já tinha sido chamado por Deus e estava já com o seu filho. E é o capítulo onde Deus pede a Abraão para que ele sacrifique o seu filho. Uma outra história que também todos nós já ouvimos falar muito dela. O que nós podemos aprender hoje? É claro que eu não vou fechar um pacote dizendo que essa é a verdadeira interpretação ou a única interpretação. Nós temos muito a tirar sobre esses temas. Mas hoje eu quero trazer uma porção que você possa aprender sobre esse tema. Abraão, ele fez uma atitude de obediência a Deus. Como assim? É óbvio, né? Todos nós já ouvimos isso. Mas ele fez essa atitude em resposta à atitude de Adão. Ou seja, ele estava retornando ao lugar de obediência a Deus. Ele estava tomando uma posição que negava ou que descartava a posição que o homem tinha tomado antes, Adão. E para isso eu vou ler uma passagem que fala no livro chamado Irrevogável. Vamos lá? Quais são as implicações espirituais do sacrifício de Isaac? Primeiro, o sacrifício de Isaac é uma rejeição sacerdotal ao pecado de Adão e Eva e um ato representativo em favor de toda a raça humana. Como nós vimos no texto do livro e aquilo que eu já tinha falado um pouco antes, o ato de Abraão sacrificar Isaac era um posicionamento de rejeitar o pecado de Adão, aquilo que foi cometido por eles, e um ato de se posicionar em obediência a Deus, retornar a um lugar de obediência a Deus. Não somente rejeitar o pecado de Adão, mas como um sacerdote se posicionar em intercessão a todas as nações. Ao longo do tempo, até a vinda de Jesus, sacrifícios eram feitos em Israel para remissão de pecados e, enfim, outros 4 sacrifícios que nós veremos em breve. Mas todos eles tinham uma perspectiva de olhar para o passado e olhar para o futuro. Como assim? Os sacrifícios eram feitos olhando para trás por aquilo que Abraão fez, uma atitude de obediência a Deus,
e uma esperança de que um dia os pecados realmente seriam perdoados, purificados e que o homem teria o seu relacionamento com Deus restaurado. Então, todo o sistema de sacrifício de Israel continua nessa perspectiva, olhando para trás para Abraão e olhando para frente, por mais que eles não entendessem que Jesus veio cumprir esse sacrifício em si mesmo, eles tinham essa esperança de que um dia Deus iria consumar essa obra, perdoar os pecados da humanidade e restaurar o relacionamento do homem com o seu Deus. Então agora nós vamos falar um pouco sobre os 4 sacrifícios que Deus ordenou ao povo de Israel para que eles o fizessem. Os 4 são: primeiro, o sacrifício pelo pecado; segundo, o sacrifício pela culpa; terceiro, o holocausto; e o quarto, o sacrifício da comunhão, ou sacrifício pacífico, oferta pacífica. Nós não vamos ter tempo de aprofundar em todos eles, explicando as características, como que é feito, mas de uma forma bem resumida. O primeiro sacrifício era pelo pecado, ou seja, era um sacrifício feito para que fosse tirado o pecado, perdoado o pecado daquele que tinha cometido o erro contra a lei. O segundo, o sacrifício pela culpa. O homem tinha sua culpa transferida para o animal no qual ele estava sacrificando no lugar do seu pecado, no lugar de a si mesmo. Terceiro, o holocausto. O animal era queimado por completo no altar, e assim era como simbolizando que o homem pudesse se entregar a Deus completamente. E o quarto sacrifício, que era o da comunhão, maior parte do sacrifício era queimado a Deus, uma outra porção era dada ao sacerdote, e esse era o único sacrifício no qual aquele que estava oferecendo tinha uma porção no qual ele comia também. E essa porção ele comia como se estivesse diante de Deus, com a sua comunhão restaurada, podendo acessar a presença de Deus por conta dos sacrifícios que ele tinha feito antes. Então era como se ele comesse à mesa com o seu Senhor, estando em paz com ele. O autor Daniel Jester nos mostra que esses sacrifícios tinham uma representação de intercessão. Por mais que talvez os judeus não tenham compreendido esse lado do sacrifício, estes sacrifícios que eram realizados por meio de alcançar o perdão dos seus pecados e retornar o seu relacionamento com Deus, era uma forma de oração intercessória, no qual eles, vamos dizer na nossa linguagem mais clara, é como se eles clamassem Maranata através dos sacrifícios, sacrificando animais esperando que um dia o Senhor viesse completar esta obra. Fazendo referência a esses sacrifícios, Jesus Cristo veio como o Cordeiro puro e santo, aquele que se sacrificou para que o seu sangue fosse derramado, para que o relacionamento entre Deus e os homens fosse restaurado, para que os pecados fossem perdoados, para que a culpa fosse tirada e para que o homem pudesse verdadeiramente se entregar por completo a Deus. Você conseguiu enxergar essas 3 características com os 3 sacrifícios que eu citei anteriormente? Mas ainda falta um, que é o sacrifício da comunhão. E onde ele se encontra? Onde ele se encaixa? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24, vai iniciar a nossa resposta sobre essa pergunta. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Através do pão, que representa o corpo, e através do vinho ou do suco, que representa o sangue, nós comemos parte
daquilo que é o sacrifício de Jesus, em memória ao sacrifício de Jesus, assim como era os sacrifícios dos judeus, em memória ao sacrifício de Abraão. Agora nós ceiamos em memória ao sacrifício de Jesus. Mas não para por aí. Você se lembra quando eu disse que os sacrifícios feitos pelos judeus tinham uma perspectiva voltada para o passado e uma perspectiva voltada para o futuro? Para o passado olhava para aquilo que Abraão fez, e para o futuro eles tinham a esperança de que um dia Deus iria consumir toda essa obra. Da mesma forma é a ceia. Nós ceiamos porque nós cremos no sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Fazemos isso em memória. Mas o grande detalhe é até que ele venha. A mesma esperança se encontra na nossa ceia e no sacrifício dos judeus. Maranata. Nós temos um momento da história onde nós olhamos para trás, mas esperamos pelo futuro. Por isso somos ensinados a ceiar, para nos relembrarmos desse sacrifício e declararmos mais uma vez que esse sacrifício foi suficiente para a nossa salvação. Assim como o sacrifício de comunhão permitia o pecador a ter um lugar de relacionamento com Deus, diante de Deus, assim o sacrifício de Cristo nos permite acessar novamente esse lugar de relacionamento com Deus. Mas, como se já não parasse por aí de tão incrível, a ceia ela também representa um momento de intercessão, uma representação intercessória, pois nós, gentios, ceando, relembrando esse sacrifício e clamando para que ele venha, subimos também aos céus. Uma oração para que ele venha, uma oração para que todas as nações se sujeitem a esse sacrifício, para que todos compreendam que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito e que ele virá para consumar a sua obra. Então, não somente por nós, não somente por Israel, mas por todas as nações, nós relembramos e clamamos, Maranata. Nossa, você, sabe, percebe a grandeza disso, sabe? Eu sempre me questionava o que é a ceia. Será que é somente beber um copinho e comer um pedaço de pão, sabe? Mas nós estamos fazendo algo muito grande que vai além dos nossos olhos. Nós estamos nos unindo à história, com a esperança de que um dia ela começou e com a expectativa de que um dia ela está para se consumar. Jesus Cristo irá voltar para terminar a sua obra e nós nos uniremos em uma só voz, Maranata. Valeu?